Você já sentiu como se estivesse perdendo tempo? Como se a vida estivesse passando rápido demais, enquanto você adia decisões importantes, empurra sonhos para amanhã e deixa sua fé para quando der? Pois é. E se eu te dissesse que alguém já enfrentou exatamente isso e venceu, mas não com desculpas, nem com planos futuros? Ele venceu com uma palavra, uma atitude, uma decisão que mudou tudo. Hoje, você vai conhecer essa história. A história de um homem que ousou dizer sim ao chamado de Deus quando tudo ao redor dizia espera. Um guerreiro, um mártir, um símbolo de urgência espiritual. Você vai conhecer Santo Expedito. E antes de continuar, não pause esse vídeo. Não deixe para depois. Porque se você chegou até aqui, pode ter certeza, tem algo nessa mensagem que é para você. Não é sobre religião, não é sobre tradição, é sobre urgência. E se tem uma coisa que Santo Expedito nos ensina com a vida e com a morte, é que algumas decisões não podem ser adiadas. Por isso, presta atenção. Nos próximos minutos, você vai descobrir quem foi esse homem, por que ele é chamado de o Santo das Causas Urgentes e, o mais importante, o que ele tem para te dizer agora. E eu te garanto, quando esse vídeo terminar, você não vai olhar mais para sua vida da mesma forma. Então respira fundo, ajusta o volume e se prepara. Porque a história que começa agora pode ser exatamente o empurrão que sua alma estava esperando. Vamos juntos entender por que Santo Expedito não é só mais um nome entre os santos, mas um chamado urgente para quem ainda acredita que amanhã sempre vai dar tempo, só que talvez não dê. E é exatamente por isso que esse vídeo precisa ser visto até o fim. Vamos começar. A história de Santo Expedito começa com um homem comum aos olhos do império, mas extraordinário aos olhos de Deus. Um soldado romano, disciplinado, corajoso, respeitado entre seus pares e temido pelos inimigos. No entanto, por trás da armadura e das vitórias em campo, havia um coração inquieto, sedento por algo mais profundo, algo que nem os aplausos, nem o poder, nem as conquistas materiais conseguiam preencher. E então, quando menos se esperava, Deus entra em cena. Mas você já parou para pensar em como uma simples decisão pode mudar o destino de uma alma? Foi assim com Expedito. Em um dia comum, sua eternidade foi selada. Uma escolha ousada. Jesus, Expedito, conheceu a fé cristã numa época em que isso podia custar a vida. E mesmo assim, seu coração não hesitou. Ele ouviu falar do amor de Deus, das promessas de vida eterna, da verdade revelada nas Escrituras. Aquele homem de guerra sentiu algo que nenhuma espada havia provocado. Um ardor no peito, uma força invisível o chamando. Mas é claro, o mal não fica parado quando alguém decide seguir a luz. Quando Expedito decidiu se batizar, uma figura sombria apareceu em sua visão, um corvo negro gritando "Cras", que em latim significa amanhã. O que isso queria dizer? Que ele deveria adiar sua conversão, adiar sua salvação, adiar seu encontro com o Espírito Santo? Mas Santo Expedito, movido por uma certeza divina, respondeu com uma única palavra: Hodi, que significa hoje. Ele esmagou o corvo com o pé e selou seu sim a Deus naquele instante. Sabe o que isso revela? Que quando o inimigo tenta nos convencer a deixar a oração para depois,
a mudança para amanhã, a decisão para a semana que vem, ele está tentando apagar as promessas que Deus quer cumprir hoje. A procrastinação é um dos maiores ladrões espirituais da nossa geração. E Expedito nos ensina que não há tempo a perder. A fé não espera. A vida com Jesus começa agora. A partir daquele momento, o soldado romano se tornou um guerreiro da luz. Sua coragem não diminuiu, pelo contrário, se intensificou. Mas agora ele lutava por almas, pela esperança, pelo reino dos céus. Ele já não servia ao império dos homens, mas ao reino eterno do amor de Deus. E como todo aquele que se alinha com o Evangelho, ele também enfrentou perseguições. A mesma força que antes o colocava à frente das batalhas, agora o fazia resistir às pressões, aos tormentos, aos ataques de quem queria calá-lo. Mas não havia mais volta. Ele era de Cristo, e isso era tudo. O martírio de Santo Expedito é marcado pela firmeza. Mesmo diante das ameaças, das torturas, da morte iminente, ele não voltou atrás. E isso nos confronta, porque quantas vezes nós hesitamos diante de críticas, rejeições, dúvidas? Quantas vezes deixamos o medo calar a nossa fé? Expedito nos convida a olhar para a cruz e escolher o caminho da coragem. Ele nos mostra que o Espírito Santo fortalece os que dizem sim. E esse sim, meu irmão, minha irmã, precisa ser renovado todos os dias. Em cada oração, em cada renúncia, em cada gesto de amor. Hoje, ele é conhecido como o Santo das Causas Urgentes. Mas por quê? Porque ele viveu essa urgência. Ele entendeu que não podemos adiar o chamado de Deus. Que as respostas do céu vêm no tempo certo, mas exigem de nós a decisão no tempo presente. E você está esperando o que para dizer seu sim? Está esperando um sinal, uma garantia. Santo Expedito não teve garantias humanas. Ele teve fé, e foi essa fé que o levou à glória. Talvez seja essa fé que Deus esteja querendo despertar em você agora, nesse exato momento. E se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Pode ser que você esteja vivendo uma luta, esperando uma resposta, enfrentando uma dor silenciosa, pensando se vale a pena continuar. E a resposta de Santo Expedito ecoa até hoje. Rode, é hoje. Hoje é o dia de confiar, de se levantar, de dobrar os joelhos e clamar. Hoje é o dia de deixar para trás o medo e abraçar as promessas de Deus. Hoje é o dia de entregar sua vida, de renovar sua fé, de deixar que o amor de Deus invada seu coração. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Existem momentos em que a alma humana se encontra encurralada, sem direção, sem saída, cercada pelas sombras da dúvida e do desespero. E é justamente nesses instantes em que o céu parece em silêncio que a fé se torna um grito. E muitos escolhem clamar por aquele que é conhecido como o Santo das Causas Urgentes, Santo Expedito. Seu nome ecoa nos quartos de hospitais, nos lares apertados por dívidas, nos corações aflitos por uma resposta que não vem. Mas o que acontece quando esse clamor é atendido? A história de seus milagres atravessa séculos, fronteiras e corações. E quanto mais se ouve, mais se acredita. Coincidência? Sorte? Ou a manifestação real das promessas de Deus? Prepare-se,
Porque o que você vai ouvir agora pode transformar completamente sua forma de enxergar a oração, o tempo e o impossível. Na Sicília, uma mãe desesperada segura seu filho nos braços. Ele estava entre a vida e a morte, e os médicos já não ofereciam esperança. Foi então que ela, quase sem forças, colocou uma pequena imagem de Santo Expedito ao lado da cama do menino e orou com toda a fé que lhe restava. Naquela noite, algo mudou. Os sinais vitais do garoto começaram a se estabilizar e nos dias seguintes, contra todos os diagnósticos, ele saiu do hospital andando. Isso aconteceu em pleno século XXI. Milagres como esse são contados e recontados por aqueles que viveram na pele o poder de interceder com fé. E o mais incrível, a maioria desses relatos não vem de pessoas perfeitas, mas de almas quebradas, desesperadas, que decidiram confiar. Um comerciante brasileiro, atolado em dívidas, prestes a perder tudo, ouviu falar de Santo Expedito numa conversa aleatória. Sem nenhuma experiência com santos, mas já sem nenhuma alternativa, ele fez uma oração simples. Se o Senhor pode fazer algo, me mostra hoje. No mesmo dia, uma dívida foi renegociada de forma inesperada e um antigo cliente que ele achava perdido voltou com um pedido grande. Coincidência? Talvez, mas para aquele homem foi a mão de Deus. E sabe o que mais ele fez? Compartilhou sua história num vídeo. Histórias assim viralizam não só porque comovem, mas porque acendem uma chama de esperança em quem assiste. E quem nunca se sentiu à beira de perder tudo? Santo Expedito se tornou símbolo não apenas da salvação nas últimas horas, mas da fé corajosa que não espera amanhã para crer. Ele ensina que não existe tempo ruim para quem acredita, que a resposta pode sim vir no último segundo, como um sopro do Espírito Santo atravessando os ventos da demora. Em muitos testemunhos, ele aparece como resposta imediata, quase como um relâmpago da graça divina. Mas atenção! Esses milagres não são fruto de magia, e sim da aliança entre fé e entrega. É quando o coração humano se curva com sinceridade que o céu se move. E talvez, só talvez, o seu milagre também esteja esperando por um ato de coragem hoje. A devoção a Santo Expedito cresce como fogo em palha seca em tempos de desespero. Igrejas são erguidas em seu nome, novenas são feitas em centenas de lares e multidões se unem para pedir sua intercessão. Não porque ele seja maior que Deus, mas porque ele aponta para Jesus como quem diz: eu fui até o fim pela minha fé e você também pode. Em suas mãos está a cruz com a palavra Rodi. Hoje, é um lembrete direto a nós, que tantas vezes adiamos decisões espirituais, pedimos sem crer, esperamos milagres sem orar. O que ele nos ensina é: ou você acredita agora, ou perde a chance de ver o impossível acontecer. E você, já viu um milagre com os próprios olhos? Já teve aquele momento em que tudo dizia não, mas a resposta chegou mesmo assim? A Bíblia está cheia de exemplos disso. O amor de Deus se move quando a fé encontra a ação. E é isso que Santo Expedito simboliza: ação imediata. Uma fé que pula, que corre, que clama. Quando você ora com sinceridade, não está sozinho. Existe um exército espiritual atento ao seu clamor. E às vezes é Santo Expedito quem está na linha de frente. Isso te emociona.
Então compartilha sua experiência nos comentários. Alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você acredita que o impossível ainda pode acontecer. Talvez esse vídeo seja a resposta àquela oração antiga. E se for? Santo Expedito não é um personagem do passado. É um exemplo vivo de fé que atravessa os séculos. Ele é um reflexo do próprio Cristo, que também agia com urgência quando alguém sofria. Quer saber mais sobre milagres como esse? Então veja o nosso vídeo sobre como a fé em Jesus mudou a vida de um centurião romano, que está aqui no canal. As histórias se conectam, e se você permitir, elas podem se conectar com a sua também. Em um mundo onde tudo é corrido, onde as pessoas estão sempre atrasadas, ansiosas, presas no amanhã ou remoendo o ontem, surge a figura firme e direta de Santo Expedito. Um soldado, um mártir, mas acima de tudo, um sinal que carrega um recado que poucos estão preparados para encarar. A fé precisa ser vivida no agora. Não no futuro distante, não quando for conveniente, não quando tudo estiver calmo. Santo Expedito traz uma mensagem que soa como um grito em meio ao caos. Não adie sua decisão espiritual, não deixe para depois. E é por isso que, mesmo séculos após seu martírio, ele continua relevante, talvez mais do que nunca. Porque estamos vivendo justamente na era do adiamento, da distração, da procrastinação da alma. O simbolismo dele é poderoso. Na mão direita, ele segura uma cruz onde está escrita a palavra latina, hodie, que significa hoje. E sob seus pés, ele pisa em um corvo negro, símbolo das vozes interiores e exteriores que sussurram, cras, ou seja, amanhã. É uma luta entre duas forças que vivem dentro de cada um de nós. A vontade de agir agora e o impulso de deixar para depois. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O amanhã é uma promessa que ninguém tem. Quantas oportunidades foram perdidas por causa do depois eu faço? Quantas reconciliações não aconteceram? Quantas mudanças de vida foram engavetadas? Quantas decisões foram empurradas até que já fosse tarde demais? A figura de Santo Expedito nos confronta exatamente nesse ponto. Ele nos obriga a olhar para o que estamos adiando e perguntar: por quê? Ele não foi escolhido como o padroeiro das causas urgentes por acaso. A sua história é curta, intensa e marcada por uma decisão radical: abandonar tudo para seguir a verdade. E o mais interessante, ele tomou essa decisão diante da morte. Quando a fé cristã foi apresentada a ele, já como um soldado romano de alta patente, ele sabia o risco. Sabia que dizer sim a Jesus era praticamente assinar sua sentença de morte. Mas mesmo assim, não hesitou. Não pediu tempo. Não disse, deixa eu pensar melhor. Ele olhou para a verdade, reconheceu a urgência e agiu. Hoje, tantos de nós conhecem a verdade, sentem o chamado, mas continuam adiando. Continuam esperando o momento certo, como se ele algum dia realmente chegasse. Santo Expedito nos lembra: o momento certo é agora. Quantas pessoas vivem adiando a reconciliação com alguém que amam? Quantas vivem se afastando cada vez mais de Deus, esperando uma fase melhor para voltar a orar, para buscar uma igreja, para se entregar de verdade? A verdade é que a vida é feita de decisões imediatas que determinam eternidades.
E Santo Expedito é um mensageiro dessa urgência espiritual. Ele representa todos aqueles que decidiram não viver pela lógica do mundo, mas pelo chamado eterno. E aqui está o ponto que mais incomoda. Se você sente que está distante de Deus, se sente que está se perdendo nas distrações, esse vídeo não apareceu na sua vida por acaso. Talvez seja exatamente o empurrão que você precisava, porque algumas mensagens não podem esperar. A fé que espera demais, que calcula demais, que raciocina antes de sentir, muitas vezes se perde. Santo Expedito mostra que a fé também é coragem, é impulso, é decisão, é salto no escuro com os olhos voltados para o céu. E isso tem muito a dizer para a gente hoje, numa era onde tudo é programado, medido, racionalizado. Ele é o lembrete de que a alma não segue o relógio do mundo, mas o tempo de Deus, e esse tempo é sempre o agora. Ele não veio para ser adorado como um fim, mas para apontar para Cristo como o único começo verdadeiro. E se tem algo que a vida espiritual precisa, é de inícios, começos reais, começos urgentes. Muitas vezes, as pessoas procuram milagres, soluções rápidas, respostas imediatas, mas ignoram o chamado silencioso que ecoa dentro do coração. Volta para Deus. O maior milagre de todos talvez não seja a cura de uma doença ou o pagamento de uma dívida, mas a transformação interna de alguém que decide não adiar mais sua salvação. Esse é o milagre que Santo Expedito realiza todos os dias. Ele inspira decisões que mudam destinos e talvez, nesse exato momento, ele esteja inspirando você. Não como uma lenda distante, mas como uma seta divina apontando para o que realmente importa. O céu, a salvação, a eternidade. Então agora que você sabe o que Santo Expedito representa, o que vai fazer com isso? Vai guardar essa informação como mais um dado curioso? Ou vai permitir que essa mensagem entre no seu coração e mude alguma coisa? Você não precisa ser perfeito, não precisa entender tudo, só precisa dar o primeiro passo. E esse passo, como ele mesmo ensina, tem que ser hoje. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que vive adiando decisões importantes. Pode ser que essa seja a mensagem que transforme uma vida inteira. E agora que você conhece a história de Santo Expedito, me diz, o que você está esperando? Quantas vezes você já adiou a mudança que Deus te pediu? Quantas promessas você deixou para depois, dizendo, amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, um dia eu volto para a igreja, ou pior, quando der eu busco a salvação? Mas Santo Expedito nos lembra, com sangue, coragem e fé, que a hora é agora, que não existe tempo a perder quando se trata da eternidade, quando se trata do Espírito Santo falando diretamente ao coração. E se essa história tocou a sua alma, se mexeu com algo dentro de você, então é porque essa mensagem era para você mesmo. Talvez você esteja vivendo uma batalha impossível. Talvez a esperança tenha sido apagada pelos ventos da dúvida, pelo medo, pelo silêncio que parece interminável. Mas lembra, não existe impossível para o amor de Deus. Ele continua sendo o Deus das causas perdidas, das situações que aos olhos humanos não têm saída. E Santo Expedito é o lembrete vivo disso, um símbolo de urgência, um eco dos céus te dizendo, filho, não espera mais, vem. E agora eu te pergunto,
Você vai continuar esperando o tempo certo ou vai confiar que Deus já está pronto para agir? A decisão é sua. A oportunidade é agora. Escreve aqui nos comentários: eu creio, a hora é agora. Se essa palavra falou com você. Me conta também, qual foi a parte da história que mais te tocou? Qual lição de Santo Expedito você vai aplicar na sua vida hoje mesmo? Envia esse vídeo para alguém que está precisando tomar uma decisão urgente na vida espiritual. Você pode ser a resposta de oração de alguém. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão vermelho, ativa o sininho, porque aqui a gente fala de fé de verdade, com profundidade, com histórias que tocam, que curam e que despertam. Tem muito mais vindo por aí. Histórias de superação, revelações, mensagens que reacendem a chama da esperança. E eu quero você comigo nessa jornada. Para encerrar, eu deixo uma promessa, não minha, mas de Deus. Lá em Salmos 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não chega tarde, Ele não esquece, Ele não abandona, mas Ele espera o teu sim, não amanhã, hoje, agora, como fez Santo Expedito, como você pode fazer agora também. Que essa história te inspire a levantar, a agir, a orar, porque a hora certa, meu irmão, é essa.